Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Beringer Ingelheim. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados e Integrados desta segunda-feira. Novas regras para rotulagem de ovos entram em vigor a partir de março. E uma das exigências é a identificação do produtor na casca do ovo. O que muda para os produtores de ovos e consumidores com essa regulamentação? Vamos entender isso hoje com a ajuda de uma especialista. E tem mais, você também vai conferir os dados consolidados das exportações de frango em 2024. O Ligados começa agora. Em uma de suas compras para consumo, você já encontrou informações impressas na casca do ovo? Essas marcações indicam a origem do produto, reforçando aí o compromisso do setor com a rastreabilidade. Pois é, até agora essa prática não era obrigatória, mas a partir de 4 de março, com a entrada em vigor do decreto número 1179 do Ministério da Agricultura e Pecuária, ela passará a ser. A nova regulamentação exige que os ovos destinados ao consumo direto, especialmente os vendidos sem a embalagem de papelão tradicional, tragam informações como validade, classificação, nome do produtor e número de registro. Para a gente entender melhor essas mudanças, eu quero conversar aqui com a Ananésia Ramos, que é consultora em segurança de alimentos. Bom dia, Ananésia. Seja muito bem-vinda aqui ao Ligados e Integrados. É um prazer conversar com você. Bom dia, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Ananésia, para a gente começar então, né? O Brasil é responsável aí por uma produção anual de mais de 52 bilhões de ovos, né, industriais que são inspecionados, segundo a BPA. Como que essa nova regulamentação impacta tanto os produtores de todos os portes quanto os consumidores? Vamos reforçar aqui uma coisa extremamente importante do artigo 41 da Portaria 1179 de 2024. O artigo ele fala que os ovos que são vendidos soltos, sem embalagem primária, ele precisa que tenha impressa na casca dele o código do produtor, que seria o número de inspeção dele, seja municipal, estadual ou federal, né? Alguns, né, têm a correspondência do CISB, e o prazo de validade. Mas apenas os ovos que são vendidos sem embalagem. Por exemplo, aqueles ovos que você compra na feira, alguns supermercados que vendem esses ovos soltos, né? Então, tá muito na moda o ovo caipira vendido sem embalagem. Esses ovos, obrigatoriamente, precisam ter essa embalagem, essa casca impressa. Já aquele ovo que você está habituado a comprar com estojo, comprar com filme plástico, esses aí continuam sem a obrigação de ter a impressão na casca. Perfeito. Você acha que muda essa relação de segurança e confiança para nós, consumidores? A grande questão é você ter a informação do produtor e a origem do estabelecimento. Isso daí é obrigatório que você tenha essa informação no rótulo. Né? Nós temos a IN 22, lá de 2005, ela já traz todas essas informações no rótulo. E o Ministério da Agricultura, né, com o Ministério da Saúde, eles trazem um regulamento muito forte, né? Então, nós temos sofrido muitas alterações nessas legislações por conta disso, por conta de simplificar as informações que vêm, inclusive até aumentando o tamanho da letra, para que o consumidor entenda essa informação. E essa questão de transparência nessas informações que estão no rótulo facilitam a vida do consumidor e garantem aí a segurança dessa informação e também a segurança do alimento que está dentro dessa embalagem.
Muito bem, Ananésia. E você também escreveu, né, a importância do uso de uma tinta específica para impressão dessas informações na casca do ovo, né? A fim da gente evitar aí qualquer risco de contaminação. Você pode me explicar um pouquinho melhor a importância desse processo? O ovo, ele contém vários microporos na casca dele, né? Então, inclusive o Ministério, ele traz na própria legislação, né, dentro do artigo 1º do artigo, parágrafo 1º do artigo 41, que essa tinta, ela tem que ser de grau alimentício. Então, vale ressaltar aí para os produtores, aqueles que forem adotar a impressão na casca, né? Os exportadores já fazem muito isso, que você tem que exigir do seu fornecedor a especificação técnica dessa tinta, que ela seja de grau alimentício, assim como o diluente dela, tá? Não adianta a tinta ser de grau alimentício e o diluente não ser. Então, você exige a especificação, que ela seja de grau alimentício, para que você garanta que, mesmo em contato com o ovo, você não vai ter problema de contaminação cruzada. E assim o consumidor vai ficar seguro com aquele alimento também. Certo. Ananésia, você acha que essa regulamentação também vem acompanhada de investimentos na indústria, quando a gente pensa em tecnologia, inclusive, né? Sim, são investimentos, Juliana, que não são baratos, né? Então, você tem vários tipos de tecnologias diferentes, inclusive muitas delas são importadas, né? Como eu acabei de dizer, ela tem que ser uma tecnologia voltada para a indústria de alimentos, diferente daquelas máquinas que são próprias para embalagem apenas. A outra situação, então nós estamos falando, por exemplo, de uma granja onde produz 8 milhões de ovos por mês, que ela vai ter um investimento aproximado de 60 mil reais só em equipamento. Nós não estamos falando, por exemplo, de tinta mais manutenção. Então, e outra coisa que você tem que pensar é que você tem que ter um funcionário qualificado para manter esse equipamento rodando aí diariamente. Certo, ou seja, né, é um investimento considerável, né, quando a gente pensa nessa regulamentação já em vigor a partir de março. Ananésia, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre, o Ligados Integrados também é sua casa. E é isso, tenha um bom dia, viu? Obrigada, estou sempre à disposição, é só chamar. Obrigada a você. O ano de 2024 foi marcante para o setor avícola, hein? Com um crescimento consistente que merece destaque. Gente, para a gente entender melhor o desempenho das exportações de carne de frango ao longo do último ano, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, traz os números. As exportações de frango em 2024 cresceram 3% em volume e cresceram 1,3% em receita, alcançando o recorde de quase 10 bilhões de dólares exportados. Quando olhamos o volume atingido, que fez uma média de mais de 440 mil toneladas por mês, totalizamos 5.294.000 toneladas exportadas durante o ano de 2024. No caso das receitas, o número preciso foi de 9.928 milhões de dólares. No mês de dezembro, a gente teve uma pequena queda de 4% contra o mesmo período do ano passado, mas levamos, como disse, uma média de mais de 440 mil toneladas por mês, atingindo esses 5.294. São números muito positivos. Eles mostram a pujança do Brasil e o seu protagonismo como o maior exportador mundial. E esses números foram puxados pela China, que apesar de cair 17%, fez mais de 562 mil toneladas exportadas, seguidas de Emirados Árabes com 451 mil, Japão 443 mil toneladas, Arábia 370, África do Sul 325 são os top 5. Quando falamos dos nossos estados, o Paraná continua longe como o maior exportador de carne de aves do Brasil e cresceu 4%, totalizando mais de 2.170.000 toneladas exportadas, seguidas de Santa Catarina com 1.167.000, crescimento de 5,7% nas suas exportações, e o Rio Grande do Sul, que teve enfrentamento das enchentes e também do episódio de Newcastle, caiu 6% nas suas exportações, fazendo 672.000 toneladas. Mas o todo das exportações brasileiras é muito positivo e mostra que a gente começa o ano de uma maneira
muito boa e mantém a rentabilidade que as empresas tiveram em 2024, deve seguir fazendo rentabilidade positiva em 2025, não só pelo contexto da situação brasileira, que tem um mercado que está consumidor, mas também pelo contexto do mundo, onde a gente verifica os nossos concorrentes com exportações menores do que fizeram nos anos anteriores, pequenos crescimentos, estabilidade em alguns casos, e mais do que isso, com a produção enfrentando novamente, infelizmente, desafios da influenza aviária. Por isso olhamos o ano de 2024 de uma maneira muito positiva, já que fecha com números bons, satisfatórios, e olhamos também uma perspectiva para 2025 muito positiva de um ano de rentabilidade e realização para a avicultura brasileira. E que a gente continue assim nesse ano de 2025, crescendo as exportações e produções também. Olha, o Ligados e Integrados vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Continue nos acompanhando nas redes sociais. A gente está em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, YouTube. Então continue nos acompanhando por lá. E uma ótima semana para todos nós. A gente se vê amanhã no mesmo horário, às 11h45, tá bom? Tchau, tchau! Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim.